Bom dia, boa tarde, boa noite, paz e bem. Meu nome é Emerson Sbardelotti e esse é o Paz e Bem, falando sobre Medellín, memória, profetismo e esperança na América Latina, a partir do texto Medellín e a leitura da Bíblia, do biblista Rafael Rodrigues da Silva, do CEBI Nacional. Na semana passada, na segunda-feira passada, nós dávamos a introdução desse texto do Rafael, e hoje nós vamos trabalhar a questão do sujeito histórico da leitura da Bíblia a partir de Medellín. É difícil falar da leitura da Bíblia no período pós-Medellín, sem se referir à leitura popular da Bíblia instaurada por Frei Carlos Mestres e o Centro Ecumênico de Estudos Bíblicos. A leitura sociológica, difundida e amplamente praticada por Frei Gilberto Gorgulho e Ana Flora Anderson. A leitura socioeconômica inserida nas lutas populares de Milton Schwantz. A leitura da Bíblia com a utilização de ferramentas da fenomenologia, antropologia e análise literária, difundida por Severino Croato. E a chave política na leitura da Bíblia e da história de Israel, incentivada por George Pixley, na sua História de Israel a partir dos pobres. Claro e evidente que há outros expoentes e aspectos que foram aparecendo na caminhada nesses mais de 50 anos. Com a Conferência de Medellín, 1968, na Colômbia, a Igreja Católica explicitou sua opção pelo povo, pelos pobres, pela sua libertação integral e pelas comunidades eclesiais. Nessa opção, se propõe a ser um novo modelo, a Igreja dos pobres, e que se torna um desafio para o ecumenismo. A igreja que se orienta a partir de Medellín se assenta no mundo dos pobres e lê o Evangelho em conexão com as suas preocupações por pão, terra e vida digna. Pão, terra e vida digna. A igreja se insere no submundo dos oprimidos e olha o povo de Deus desde a periferia. A igreja que nasce da periferia. É a irrupção dos pobres na igreja, pois eles passam a interpelar, converter e transformar. Fazem com que a igreja se dê conta do que sempre devia ser. E para a igreja ser dos pobres, ela os deve acolher e proclamar a justiça, a solidariedade e a libertação. E imitar Jesus pobre entre os pobres, mostrando um Deus que quer libertar. É inaceitável
a situação econômica na América Latina que faz os pobres permanecerem pobres, cada vez mais pobres. Para tal, a Igreja deve pastoralmente despertar nos homens e nos povos uma viva consciência da justiça, inspirando-lhes um sentido dinâmico da responsabilidade e solidariedade. Deve também defender o direito dos pobres e oprimidos, segundo o Evangelho, e fazer com que os governos e as classes dirigentes eliminem as injustiças, a inércia e a insensibilidade. Instrumentos destruidores da paz social. Não haverá paz sem justiça social. Não haverá. A raiz desse novo modelo de igreja está na certeza de que Deus vive e se revela no mundo dos pobres e nas suas lutas por libertação. Por isso, o credo dos pobres não consiste tanto em afirmar que Deus existe, mas sim em proclamar com a vida que Deus caminha nos passos do povo, que Deus luta nas batalhas cotidianas dos humildes. Daí vemos que a Igreja dos Pobres procura discernir entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses. Portanto, a questão não é dizer que cremos em Deus, mas dizer em qual Deus que cremos. A força do vento que carrega este barquinho eclesial é que o Deus da Bíblia toma partido em favor dos oprimidos. Esta constatação está presente em toda a Bíblia e se torna motor, força e luz para descobrir a presença de Deus hoje. A leitura da Bíblia, ainda de mãos dadas com a dinâmica que se instaurou de uma busca profunda da educação libertadora, para resgatar os pobres das servidões injustas. A fé profética latino-americana e a teologia da libertação se baseiam no Deus que liberta e defende. Defende seu povo pobre da opressão e da injustiça. Deus é um Deus da vida e não da morte, pois quer estabelecer o direito e a justiça. Na experiência do Êxodo, temos a chave hermenêutica para compreender a caminhada do povo de Israel e o sentimento de libertação e revelação de Deus na história. Na experiência do Êxodo, o Êxodo revela que Javé é, serei o que serei. Javé é. No entanto, um texto belíssimo da leitura de mulheres escravizadas ao redor do poço aponta para Javé como o Deus que vê a mim. Deus que vê a mim. Demonstra o Deus presente e atuante que ouve os gritos e vê a opressão e conhece, pois, a sua dor. Também é um Deus que promete uma vida nova, diferente da situação de opressão, servidão, que é a promessa de o povo habitar numa terra que emana leite e mel. Aí está
a manifestação política e libertadora de um Deus que rompe com a situação de opressão. Na experiência profética, vemos que os profetas de Israel e Judá entram em conflito e em uma luta constante contra os ídolos da opressão, que fabricam a injustiça contra o povo. E assim o profeta faz um discernimento da vontade de Deus na história, denuncia a injustiça e anuncia a promessa. Desse modo, o profeta toma o partido, ou melhor, faz uma opção clara pelos pobres e marginalizados da sociedade. Um profeta como Amós chega a chamar a elite de Israel de vacas bem nutridas. Ou Isaías, que condena aqueles que juntam casa a casa e que amontoam campo a campo. Ou ainda Jeremias, Oséias, Miqueias, Abacuque, que condenam a religião idolátrica e prostituída, e o Estado, que edificam suas casas sem justiça e que derramam o sangue inocente. Eles manipulam, pisoteiam, atropelam o direito e devoram a carne do meu povo. Mas nessa situação conflitante com os grandes que promovem a injustiça, a corrupção, a opressão, a prostituição e a idolatria, os profetas encontram a face de um Deus que se coloca ao lado dos pobres e oprimidos. E por isso vão anunciar ao seu povo a vontade deste Deus, que caminha nos passos do povo desde a terra do Egito. Ao Deus dos profetas não agradam os sacrifícios e holocaustos, com os bens adquiridos pelo roubo e exploração dos pobres. O que lhe agrada? O conhecimento, a prática da justiça e a do direito. A solidariedade e o conhecimento de Deus. Em Jesus de Nazaré, que é a encarnação, a habitação do Deus libertador na tenda dos pobres, temos o anúncio do reino de Deus, que é destinado aos pobres. Às prostitutas, aos publicanos, aos leprosos, aos doentes, às mulheres, às crianças, aos famintos, ao povo humilde, aos excluídos e seres negados pelo sistema político, econômico, religioso. É o que podemos ver na proclamação do texto de Isaías 61, na sinagoga de Nazaré. Abre aspas. O Espírito do Senhor está sobre mim, para anunciar a boa notícia aos pobres. Fecha aspas. Na sua prática coerente com o projeto do Deus libertador, Jesus caminha na contramão, rompe com esquemas, desconcerta e provoca resistências. Através de seus atos e palavras, testemunha o reino que é anunciado aos pobres. Promove esperança e certeza de libertação. Jesus anuncia o Deus dos pobres e das bem-aventuranças, em contraposição ao Deus dos ricos e poderosos. O Deus do reino e da vida, em abundância,
em contraposição ao Deus dos fariseus e do templo. Assim, os pobres e a igreja dos pobres vão descobrindo que o Deus libertador da Bíblia não é igual ao Deus dos senhores. Tu és o Deus dos pobres, o Deus humano e simples, o Deus que sua na rua, o Deus do reino, o Deus do rosto curtido. Carlos Mejia Godoy. Como cantamos pelos caminhos da América e do Caribe. A experiência de fé no seio das comunidades de base põe de manifesto a importância central da Bíblia nessa nova forma de ser igreja na América Latina. A palavra de Deus é a referência para o povo que procura orientar sua ação em meio a situações que lhes cabe viver. O princípio de sola escritura, tão importante na reforma do século XVI, é revitalizado pela prática da Igreja dos Pobres. A Bíblia é tomada como fonte de fé e conduta. Os pobres vão até ela para lançar-se em ação na sociedade. Não fazem uma leitura privada da Escritura, mas a estudam comunitariamente, para logo atuar como grupo em situações concretas no bairro, no sindicato e na própria igreja. Desse modo, começam a perceber a grande capacidade de motivação para a ação que contém a palavra de Deus, que promove liturgias e celebrações. O conhecimento dos símbolos com os quais a Bíblia refere-se ao reino permite aos pobres perceber a presença do mesmo no processo histórico. Deus nunca está fora da história. Deus nunca está fora da história. Ele está presente em todos os nossos momentos. Nas décadas de 1970 a 1990, vimos florescer aos poucos a leitura da Bíblia a partir do povo. Tanto nas academias de teologia, nas comunidades eclesiais de base e nos movimentos de pastorais sociais. Frei Carlos Mesters, qual andarilho da palavra e caixeiro viajante, divulgou seu método de leitura da Bíblia, a partir de 3 ângulos: realidade, texto, comunidade. Sua leitura é apresentada como flor sem defesa. Em sua obra Por Trás das Palavras, obra fundamental sobre a leitura da Bíblia a partir do povo no processo do adornamento da igreja e na tarefa de uma leitura ecumênica, militante e libertadora da Bíblia. Por isso, Milton Schwantz pôde dizer, sem titubear, em uma palestra no curso de extensão universitária da PUC do Rio Grande do Sul, em setembro de 1981, abre aspas, Carlos Mesters não é patrimônio católico ou, quiçá, carmelita. Nós todos o estamos lendo e aprendendo de sua sabedoria bíblica. Fecha aspas. Um dinamismo surpreendente marca o movimento bíblico na América Latina. Em toda parte se desenvolve e se desdobra o interesse pelo uso e pelo conhecimento da Escritura. A questão que se coloca é como promover, animar, incentivar, aprofundar o novo jeito de se achegar à Escritura na América Latina.
Certamente já foram dados passos decisivos nessa direção, mas o desafio permanece e precisará ser enfrentado com criatividade, pois tão somente estamos no início de um movimento que, à sua frente, ainda vai ter muitos desdobramentos. Marcas desse dinamismo, o próprio Carlos Messias, nos anos de 1980, já apontava para o surgimento de uma teologia bíblica, como fruto de uma leitura popular da Bíblia, especialmente nas comunidades eclesiais de base. Está surgindo aqui no Brasil uma nova teologia bíblica. Essa novidade não vem dos exegetas, formados na escola oficial. Vem de outro canto, vem do chão, onde a semente da palavra foi lançada. Vem do povo que retomou a Bíblia em suas mãos e começa a ler a palavra de Deus, partindo dos problemas da sua vida e da sua luta. Essa nova teologia bíblica que fermenta nas comunidades eclesiais de base expressa-se na maneira de o povo ler a Bíblia. Por ora, é uma teologia apenas falada, fraca e forte como a própria palavra falada. Não é escrita, ela se transmite de maneira diferente do que a ciência escrita. Não é através dos livros publicados, mas através de uma tradição oral, através de celebrações e benditos, de histórias e dramatizações, de poesias e cânticos, de encontros, cursos e reuniões, de visitas, festas e assembleias. Exatamente como a própria palavra de Deus antes dela receber a sua forma escrita na Bíblia. Gente querida, gente amada, tão profundo essa parte. Nas comunidades eclesiais, as pessoas conseguem fazer a associação das lutas diárias do povo da Bíblia com as suas próprias lutas, tornando-se pessoas e lutas parecidas, onde Deus foi e continua sendo parceiro. A leitura torna-se uma atividade comunitária, uma prática orante, um ato de fé. A Bíblia é valorizada como o livro da comunidade e gera nelas liberdade frente à Bíblia. Fazem uma leitura obediente, isto é, respeitam profundamente o texto. Desarmadas, colocam-se à escuta do que Deus tem a dizer, dispostas a mudar e a lutar se Ele o exigir. Transparece uma atitude de fidelidade que não só ouve a palavra, mas também procura colocá-la em prática. Os pobres leem a Bíblia não como um simples texto, mas fundamentalmente com o propósito de discernir a presença e a revelação de Deus, perceber como Deus fala hoje. O famoso triângulo da interpretação proposta por Carlos Messias em seu método tem como questão central a descoberta do que Deus fala hoje. A leitura da Bíblia feita pelos pobres nas suas comunidades se orienta pelos seguintes critérios. Primeiro, os pobres levam para dentro da Bíblia os problemas da sua vida. Ou seja, leiam a Bíblia a partir da sua realidade e luta. Segundo,
fazem uma leitura obediente e respeitam o texto, pois se colocam à escuta do Deus que tem a dizer. E terceiro, é uma leitura feita em comunidade, pois representa um ato de fé, uma prática orante e uma atividade comunitária. Na próxima segunda-feira, a gente continua. Adquira seu livro, Medellín, Memória, Profetismo e Esperança na América Latina, organizado por mim e pelo Neide Souza, da editora Vozes, mas você encontra nos aplicativos de busca. Gente querida, gente amada, um beijo grande, paz e bem, vida longa e próspera.